Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente. Estão vendo aqui a proposta do nosso vídeo de hoje? Tá aqui ou tá aqui? Tá aqui, né? Pessoal da edição, sem sacanagem, hein? Pois é, meu povo, eu e a Lidiane, aluna participante do nosso projeto Acesso, estamos aqui hoje para isso mesmo, para mostrar para vocês o Ministério Público na prática. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. Reunimos alguns casos importantes ocorridos no Brasil recentemente, em que a atuação do Ministério Público, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal, tenha sido relevante e decisiva para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E é claro, aproveitando esse momento, ao mesmo tempo em que traremos esses exemplos, já aproveitamos para mostrar para vocês qual o enquadramento legal dessas atuações, para justamente fazer um gancho com os assuntos tratados nos vídeos anteriores. Legal, né, Lid? É isso mesmo, prof. Aliás, muita coisa que falaremos aqui neste vídeo já foi abordada no nosso perfil do Instagram. Ainda não acompanha a gente por lá? Nosso Instagram é @projetoacesso. Escute o meu conselho, vale a pena dar uma olhadinha, também nos conteúdos que a gente produz por escrito nesse perfil. Bom, então vamos lá. Lid, o que a gente pode trazer aqui para o pessoal de atuação do Ministério Público Federal de interessante? Deixa comigo, prof. Em primeiro lugar, podemos relembrar aquele caso do derramamento de óleo no litoral brasileiro, em que foram afetados 9 estados do Nordeste, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Essa tragédia causou prejuízos sociais, econômicos, ambientais e prejudicou significativamente comunidades tradicionais e unidades de conservação existente nos locais afetados. Ótimo exemplo, Lid. Essa atuação do Ministério Público Federal é possível porque consta lá no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E tem mais, muitas vezes a atuação do Ministério Público Federal protege simultaneamente vários tipos de interesses diferentes. Vejamos o caso da Operação Arquimedes. Essa operação foi uma das maiores investigações sobre a exploração ilegal de recursos naturais na Amazônia, envolvendo empresas do ramo madeireiro. Entretanto, o que parecia ser um caso de proteção ao meio ambiente acabou se revelando também um caso de combate à corrupção, já que a investigação revelou focos de corrupção de funcionários de órgãos de fiscalização ambiental. Neste caso, o MPF ajuizou ações que buscam, dentre outros objetivos, o bloqueio de mais de 47 milhões de reais em bens e valores das empresas envolvidas e seus sócios, e de mais de 10 milhões o título de danos morais coletivos. É isso mesmo, Lid. Eu conheço esse caso. Vale acrescentar ainda que nessa operação o Ministério Público Federal também acabou requerendo medidas cautelares contra esses envolvidos, como, por exemplo, a restrição da participação dessas empresas envolvidas em licitações do poder público. Então, olha que interessante, a ideia dessas medidas cautelares é mais ou menos a seguinte: olha, enquanto a gente não tiver resolvido aqui o seu problema dessa investigação, você não pode contratar com o poder público em nenhum outro lugar. Isso para evitar ainda outros problemas futuros, tá? Gostei desse exemplo, Lid. Inclusive, seguindo essa mesma linha aí de atuação simultânea do Ministério Público na proteção de vários interesses diferentes, eu lembrei de uma situação bem atual, acho que vai ficar bem claro para o público fazer a relação. Lembrei de uma situação em que o Ministério Público Estadual de Santa Catarina, nesse caso, atuou na defesa da saúde da comunidade, mas também, ao mesmo tempo, acabou atuando no combate à corrupção. Isso aconteceu quando o Ministério Público de Santa Catarina passou a monitorar a campanha de vacinação contra a Covid-19, isso em todo o estado de Santa Catarina. Aqui, claro, o Ministério Público Estadual estava preocupado
com certeza, com o adequado cumprimento das políticas de saúde, com a vacinação, se essa vacinação estava sendo aplicada mediante protocolos médicos corretos. Também o Ministério Público estava preocupado com o armazenamento perfeito dessas vacinas, mas o que acabou acontecendo? Esse Ministério Público acabou também investigando possíveis atos de improbidade cometidos por agentes públicos e profissionais da saúde e em alguns municípios do estado. Por quê? Acabou identificando nas fiscalizações algumas tentativas de fura-fila da vacinação, por exemplo. Isso me fez lembrar de outros 2 exemplos práticos importantes da atuação do Ministério Público Estadual. Lá em Minas Gerais, o Ministério Público Estadual conseguiu a redução de 15% das mensalidades de colégios durante o período da pandemia, considerando a redução dos custos de água, energia elétrica, manutenção, entre outros, das instituições com atuação remota. Tal medida volta-se à tutela dos direitos dos consumidores, numa perspectiva coletiva. E nós já vimos por aqui que o Ministério Público possui essa função institucional, né? Então, nunca se esqueça disso. O Ministério Público, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público estaduais, sempre atuam a partir da autorização da Constituição ou outras leis. É isso aí, perfeito, Lidy. O que acontece? O que essas instituições, o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais fazem é enquadrar os problemas concretos do nosso cotidiano dentro das suas possibilidades legais de atuação. Assim, por ter um fundamento legal tão importante, é que o Ministério Público consegue exigir dos poderes públicos ou de outras figuras, eventualmente, que estejam cometendo ilegalidades, a correção das suas atividades. Tem mais algum caso assim interessante de algum dos Ministérios Públicos Estaduais, por exemplo, do nosso país, que queiras mencionar aqui pra gente hoje, Lidy? Tem sim. Para finalizar, trago aqui as informações de que o Ministério Público do Rio de Janeiro está requerendo na Justiça a demolição de 20 construções irregulares no Parque Estadual da Costa do Sol, em Búzios. São 20 ações civis públicas ajuizadas e 13 ações de desocupação. Neste caso, o Ministério Público Estadual quer proteger o meio ambiente, mas também está tutelando a adequada ocupação do solo. Isso porque é importante que as áreas urbanas ou rurais sejam ocupadas por construções que respeitem o plano diretório de cada município. Por exemplo, é dentro dessa linha que o Ministério Público pode atuar para evitar a consolidação de loteamentos irregulares e construções de prédios com mais andares do que o permitido. Tudo isso para evitar o povoamento desordenado dos municípios. Considerando os reflexos disso, nossos serviços públicos de fornecimento de água, de escoamento de esgoto, de pavimentação nas ruas, etc. Muito bom exemplo, Lidy. Assim fica bem claro para todo mundo quão diversas são as possibilidades de atuação dos ministérios públicos. Esse caso que você mencionou é muito delicado, porque veja bem, algumas pessoas hipossuficientes ou então algumas pessoas que adquiriram esses imóveis de boa fé podem estar tendo que sair das suas casas. Então, é claro que o Ministério Público não pode desconsiderar todas as peculiaridades dos casos em que ele atua e deve tentar compatibilizar aí os direitos de todo mundo. Por isso é que exatamente nesse caso trazido pela Lidy, a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro conta com requerimentos de designação de audiências de conciliação e de mediação para o delineamento de solução pacífica e conjunta dessas controvérsias. Adorei o tema do nosso vídeo de hoje, prof. No próximo vídeo falaremos um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública, uma outra função essencial, a justiça muito importante para o nosso país. Até mais! Tchau, tchau!